Boa noite, meus amigos do canal Sempre. Sejam bem-vindos a mais uma palestra que nós estamos transmitindo nesta noite de hoje. Para aqueles amigos que estão nos assistindo e que ainda não se inscreveram no canal do Centro Espírita Mensageiros da Paz, nós convidamos para que possam se inscrever, não deixando de clicar no sininho, para poderem ser comunicados, avisados dos novos eventos, da nossa programação. Nós temos palestras ao vivo, que nós chamamos de live. Também nós temos contação de histórias e o Momento Música Espírita. Programação esta, então, que atinge tanto crianças, jovens e os adultos. Como de praxe, como habitual, nós iniciamos as nossas atividades às quartas e sextas-feiras com uma prece. Então, convido a todos para que possam nos acompanhar em pensamento nesse instante. Bondoso Mestre e amigo Jesus, te agradecemos esta oportunidade desse encontro virtual de corações unidos pela paz. Rogamos aos bons espíritos que nesse instante esteja com cada uma das famílias, dos nossos irmãos que nos assistem em qualquer momento através do canal do Centro Espírita Mensageiros da Paz. Que possam esses espíritos levarem as suas bênçãos a cada um dos corações, em especial aqueles corações mais aflitos devido a esse momento difícil que nós estamos vivenciando. Abraçai a cada um desses irmãos, sugerindo-lhes, inspirando-lhes fé, esperança, coragem, paciência e resignação, e nos permita em Teu nome podermos refletir acerca dos Teus ensinamentos nesses minutos de busca de conhecimento e de reflexões necessárias nesse momento que estamos vivendo no planeta Terra. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O tema da nossa palestra de hoje intitula-se Motivos de Resignação. A resignação, mais do que nunca, nesse momento em que estamos vivendo o isolamento social, a quarentena, é um recurso importante para nós atravessarmos essa situação com equilíbrio, para que possamos encontrar forças e principalmente, meus amigos, a confiança nos desígnios divinos diante do momento da pandemia que assola tantas regiões do mundo, do nosso Brasil, alguns lugares com maior, outras com menor gravidade, mas que de qualquer maneira afeta a todos nós. Muitos de nós estamos vivenciando a quarentena dentro de casa. Aqueles que, infelizmente, não podem, por questões de sobrevivência e necessidade material, que estão trabalhando, também estão atravessando um momento de angústia, com esse receio diário de encontrar o Covid-19 no meio do caminho, ou até mesmo levá-lo para casa ao retorno do trabalho. Outros que também sobrevivem do seu comércio, do seu trabalho, ou da ausência dele no caso do desemprego, estão vivenciando a angústia de ter reduzido o padrão material de vida, o recurso monetário financeiro, e nos gera a dúvida, nos gera a incerteza diante de tudo que nós estamos
assistindo pelos telejornais, pela mídia, pelas fontes de informação segura. Até mesmo nós, aqueles que nós nos dizemos cristãos, aqueles que nós nos autodenominamos espíritas, sentimos a nossa fé balançar, sentimos ela fraquejar em muitos momentos, quando nós nos entregamos ao reclamismo, quando nós nos entregamos à indignação feroz, tentando buscar de alguma forma culpados ou agravantes diante dessa situação. O resultado disso é a quantidade muito grande de pessoas que estão vivendo desequilíbrios severos, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, as psicopatologias em geral, problemas físicos, de ordem psicossomática. Alguns dos nossos irmãos também vamos encontrar acomodando a ideação suicida como sendo algo inescapável, interminável. Então, esse tema de hoje, ele é um tema que vem nos dar não só o conhecimento, mas um alento para nós prosseguirmos intimoratos, seguindo por essa senda, confiando em Deus, confiando nessa legião de espíritos que trabalham em nome dele em todos os cantos do nosso planeta. Lembremos ainda que nós estamos sob o governo espiritual de um Cristo Jesus, esse irmão que é o ser mais perfeito que já passou pela Terra e que com certeza não está assistindo isso de forma alheia. No nosso Brasil nós temos o Espírito Ismael, que nos conduz também sob ordem de Jesus e sob a inspiração de Deus. O nosso Brasil, ainda que nos pareça que o Brasil está numa desordem, seja de ordem econômica, política, jurídica e também de ordem de saúde pública por conta da pandemia. Nada disso está acontecendo sem o olhar atento do nosso Pai amantíssimo. Então, nesta noite de hoje, nós vamos trazer um material que nós preparamos com carinho para todos nós refletirmos, algumas obras como o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item, Motivos de Resignação, está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e também nós vamos trazer Joana de Ângeles e Emmanuel para as nossas reflexões. Então, para começar, vamos analisar 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo que nós veremos a seguir. Então, olha o que coloca o nosso codificador. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Aqui fazemos uma pequena pausa. Vejamos esse item. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, nenhum de nós que estamos sofrendo direta ou indiretamente por conta da pandemia, estamos sofrendo sem necessidade, sofrendo de forma injusta sob o ponto de vista divino, porque essas dores é o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Da mesma maneira que Emmanuel, certa feita, nos fez refletir que nós encontramos as pessoas no presente do jeitinho que nós as deixamos no passado, então, da mesma maneira, parafraseando o benfeitor de Chico Xavier, nós vamos então refazer essa frase contextualizando com o tema em questão. Nós encontramos as nossas dores no presente do jeito que nós as deixamos no passado. Todas as dores que nós não
soubemos lidar, que nós deixamos para depois, aquilo que nós falhamos dentro dos nossos compromissos espirituais, certamente em algum momento, se não na vida atual, na vida futura, nós vamos reencontrar com essas dores. Não no mecanismo punitivo, mas num mecanismo educativo, pedagógico de Deus. E olha a continuidade da frase. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, meus amigos, observem isso. Se nós atravessarmos esse momento com paciência, com resignação, com coragem, certamente nós vamos poupar séculos de sofrimento pela frente. O que é poupar esses séculos de sofrimento? Primeiramente, nós temos que enxergar que a dor, uma vez que nós aprendemos com ela, nós não temos mais a necessidade de viver as mesmas dores. Uma vez adquiridas as virtudes oriundas das dores, estas virtudes não nos são mais tiradas. Mas mais do que isso, nós criamos habilidades para lidar com futuras dores. Então, uma vez que nós atravessamos um elenco de experiências dolorosas e aprendemos a lidar com essas experiências, no futuro, caso venham outras de ordem similar, nós já sabemos lidar com mais tranquilidade. Prova disso é o nosso próprio ciclo de vida. Quantas dores nós vivenciamos na nossa juventude que naquele momento, na adolescência, por exemplo, ela se pareceu gravíssima, intensa, muito dolorosa. E hoje, quando nós, atravessada essa fase, nós olhamos para o passado, hoje a gente enxerga com mais serenidade. De tal maneira que se a gente enxerga um outro jovem, nós na fase madura, e esse jovem vivenciando por sua vez a adolescência, passando pela mesma dor, nós somos capazes de transmitir tranquilidade, a tranquilidade daqueles que já passaram por esse momento. Não raro nós vamos ver os nossos irmãos idosos olhando para nós, nessa fase que estamos vivendo, e olhando com tranquilidade as nossas reclamações, as nossas lutas, porque eles já atravessaram, eles já sabem o que vai acontecer e já sabem como portar-se diante desses momentos. É assim o processo de evolução. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando maduros, ao ponto que as dores do passado não nos atingem mais, nos traz tranquilidade e serenidade. É essa tranquilidade que a gente enxerga nos espíritos luminosos, nas obras aí, nos romances, a paz, a tranquilidade que eles têm mesmo diante dos momentos mais difíceis. Eles transmitem essa paz para nós com palavras certeiras de alguém que possui experiência. Mas vamos continuar seguindo então o que Kardec nos coloca a respeito da resignação. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Isso é interessante, né? A gente observar isso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas existe o bem e o mal sofrer, que é a sequência aí do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Nós podemos ter dois caminhos. O caminho do bem sofrer, daquele que vai colher a experiência com sabedoria, ou aquele que vai atravessar com reclamação e sofrimento, vai aprender muito pouco com a dor. Então, nem todos serão bem-aventurados. Aliás, esta é o título de uma das mensagens de Emmanuel, que fala nem todos. E que ele fala que nem todos são bem-aventurados, nem todos são os aflitos desta frase. Continua então Kardec a nos afirmar: são ditosos porque se quitam
e porque depois de haverem quitado, estarão livres. Nós grifamos, esse grifo é nosso de amarelo, para destacar isso, aquilo que nós falamos há pouco. Então, depois que nós aprendemos com os erros, depois que nós conseguimos aprender com as situações difíceis, nós estamos livres para viver outras experiências, para que nós possamos avançar, subir os degraus da nossa evolução. Porém, assevera-nos o codificador: o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Se o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então, vejamos a sabedoria do codificador. Não adianta nós virmos para essa vida com um elenco daquilo que o codificador chama de dívidas. Nós preferimos tratar como ensinamentos não aprendidos do passado. Não adianta vir com esse elenco de provas ou expiações a passar e nós adquirirmos novas dívidas, porque nós não vamos estar solucionando nem a dívida anterior e muito menos nós vamos estar, aliás, agravando com as próximas dívidas. O codificador nesse texto, inclusive, nos coloca uma situação de alguém que, ao se defrontar com seu impiedoso devedor, credor, o devedor encontra o seu impiedoso credor, ao invés, pagando-lhe as prestações, adquire novas dívidas. É o nosso caso, embora Deus jamais é um ser impiedoso. Mas muitas vezes as dores, elas são impiedosas. Elas vêm com uma dureza, com uma aridez nas nossas vidas. Como esse momento que a gente está vivendo. Pessoas estão desencarnando e familiares não conseguem sequer chorar os seus entes queridos que passaram para outra vida, porque os velórios hoje, os funerais, nesses casos do coronavírus, oferecem risco para aqueles que estão ali diante do corpo que foi contaminado pelo coronavírus, para nós darmos um exemplo de dor severa, árida, impiedosa. Mas, ao defrontarmos com essas dores, nós vamos adquirir novas dores, não é um ato de sabedoria. Então, nos assusta nesse momento nós sabermos por meio dos noticiários que famílias estão se degradando com a violência doméstica. O nível de violência doméstica aumentou consideravelmente durante a quarentena. Porque nessa quarentena nós já vimos em estudos anteriores dos nossos companheiros, que a quarentena ela tem dilatado os conflitos, uma vez que muitas vezes nós saímos de casa por fuga, passamos maior parte do tempo nosso fora de casa por fuga para não ter que lidar com os parentes difíceis, com aquelas pessoas que ainda nós estamos aprendendo a amar, quando a quarentena nos coloca diariamente, 24 horas por dia, mais de 30 dias do lado dessas pessoas, vem o conflito. E novamente nós temos dois caminhos. Olhar para esses conflitos com um olhar de aprendiz e verificar que temos que resolvê-lo para que possamos nos livrar desse pesado fardo, ou, além de ter que conviver com isso, ampliar as dívidas do passado, nos entregando à violência doméstica, por exemplo, e aumentando ainda mais essas dívidas. E violência doméstica, meus amigos, não vamos apenas enxergar
com o olhar de quem está de fora como sendo aquele caso extremo da violência física, do homem que infelizmente agride fisicamente a sua esposa ou seus filhos, ou vice-versa. Mas a violência doméstica que também passa desapercebido por nós é a violência do verbo, é a violência da indiferença, a violência da exclusão. Essa é complicada também. Ela está no elenco da violência. Então, tudo aquilo que agride, que fere o outro, é de fato violência. Então, o codificador vem nos trazer essa preciosa mensagem, né? Nós devemos, então, passar por esse momento com mais resignação. Resignação, nós estamos aqui falando já 20 minutos sobre resignação, mas o que é a palavra resignação para aqueles que não sabem? A resignação é o mesmo que aceitar. Aceitar o que está acontecendo. Mas a resignação não deve ser algo passivo. Aquele que cruza os braços e deixa as coisas acontecer sem o mínimo esforço, né? Então, a resignação que a doutrina espírita nos coloca é a resignação ativa. A resignação que ela produz ação positiva. Nós vamos ver na sequência, então, Emmanuel, que vai nos trazer uma mensagem de um livro fabuloso, um livro maravilhoso chamado O Consolador, trazido aí pelas mãos do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Vejamos então a seguir. Então, tá lá, no livro Consolador, ele vem falar o seguinte: no trabalho da nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas. Vamos então entender. No trabalho da nossa redenção individual ou coletiva. Olha que interessante, né? Redenção individual. O que é a redenção individual? É a nossa superação dos nossos limites inferiores. É a transformação dos nossos defeitos em virtudes enobrecedoras. É nós reatarmos os nossos laços com antigos irmãos nossos que nós trazemos a título de inimigos. É esse tipo de redenção individual, mas também não vamos esquecer que nós estamos num enredo coletivo. Então, novamente, trazendo o momento que nós estamos vivendo, embora cada um de nós estejamos na quarentena, vivenciando a sua redenção individual, desde que a gente esteja realmente empenhados em fazer essa redenção, porque também uma coisa pode ser redenção, outra coisa pode ser o nosso degredo, ou seja, infelizmente a gente estacionar mais na nossa evolução. Mas embora nós estejamos cada um vivendo a redenção individual, nós estamos inseridos num compromisso coletivo, porque são várias pessoas na nossa região, na nossa cidade, né, que estão vivenciando no nosso estado, no nosso país, e claro, no planeta, que estão vivenciando esse momento doloroso da pandemia. Então, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Vejamos, quantas vezes nós transformamos a nossa vida para melhor em momentos de calmaria? Quantas vezes nós utilizamos os momentos de amor, os momentos da boa nova da nossa vida, os dias ensolarados para nós darmos passos evolutivos? Claro que muitos de nós aprendemos nesses momentos maravilhosos da nossa vida, os momentos de bem-aventurança, um momento de tranquilidade material, mental, espiritual. Mas a maioria de nós se distrai com muita facilidade nesses momentos.
Então, por isso que a dor é o elemento amigo indispensável. É nesse momento da dor que nós paramos e nós temos que fazer algo para se ver livre dela, né? E aqui, a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas. Isso nos lembra aquela frase de Jesus, né? Ele diz que ninguém sairá da Terra enquanto não houver despago o último ceitil. Então só vamos sermos considerados espíritos puros no dia que nós tivermos resgatado todas as nossas dívidas. E isso vai acontecer, meus amigos, mediante inúmeras reencarnações daqui para frente. Porém, quanto mais rápido nós evoluirmos, quanto mais rápido nós aprendermos, mais rápido nós vamos chegar nesse ponto. Nós temos condições para isso. Depende de nós. E aí ele continua, consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida do infinito. Olha só, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Meus amigos, nós estamos em meio a uma luta planetária. Uma das lutas planetárias que fazem parte do conjunto daquelas que vão elevar a Terra ao padrão de mundo de regeneração. Vou repetir. Uma das lutas. A pandemia, nós temos ouvido aí vários amigos perguntando para os grandes palestrantes aí da atualidade do movimento espírita se a pandemia, acabando a pandemia, o Covid-19, nós vamos chegar ao ponto de um planeta de regeneração. Lembro-me muito de uma das palestras dessas lives do Haroldo Dutra Dias, nosso companheiro querido de Minas Gerais, que disse que não, a pandemia é uma das lutas planetárias que nós vamos ter que vivenciar e que o mundo vai sair diferente. Agora, a pandemia ela é incapaz de atingir todos os corações e fazer esse despertar acontecer, juntamente com o esforço sinérgico de cada um de nós. Nós vamos precisar de outras alavancas do progresso, infelizmente muitas vezes pela dor, para que a gente possa realmente, primeiro, conquistar a regeneração dentro de nós, no âmbito individual, para depois passar para o âmbito coletivo. Então, por isso que ele diz aqui, valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Plural, lutas. Não é uma só, não é uma pandemia. São várias as lutas que nós engendraremos daqui para frente. Continua o Emmanuel. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida do infinito. Então, nós vamos adquirindo ferramentas, habilidades, experiências, aumentando o nosso currículo espiritual para que, uma certa feita, nós possamos ter gabarito, know-how, para que nós possamos, de fato, chegar ao ponto de merecermos essa conquista imperecível que é a felicidade eterna. É essa que nós estamos perseguindo. De fato, nós estamos vivenciando esse momento complicado, né? E ele é, de fato, pesado, mas nós podemos olhar como um momento crítico, difícil, ou podemos enxergar como um momento depurador, um momento que nós estamos tendo a oportunidade de ter mais tempo para verificar quais são as nossas metas espirituais a serem conquistadas a partir de agora. Na pressa que nós estávamos tendo, nessa corrida descabida que nós estávamos tendo antes da pandemia, muitos de nós não tínhamos tempo para pensar
sobre o nosso planejamento espiritual, sobre aquilo que mais nos incomoda, sobre esse momento complicado e essas sombras que nós temos dentro de nós. Agora nós estamos tendo. Então, se a gente for olhar sobre a ótica otimista, nós estamos vivendo um momento único. E que bom que nós estamos reencarnados para isso. Então, temos a escolha de ver esse momento como um momento crítico ou como um momento sublime, um momento único. E aí nós vamos continuar com a nossa Joana de Ângeles, que vai nos dizer a seguinte mensagem. No livro Espírito e Vida, que daqui a pouco vou mostrar esse livro que poucos de nós utilizamos ou conhecemos, mas é da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela, numa mensagem intitulada Mensagem de Esperança, ela vem nos dizer o seguinte: abençoa a aflição de agora. Ela te abre as portas do salão da paz. Sorri ante os obstáculos que te impedem o avanço. Eles expressam o valor da tua resistência, que os vence lentamente à medida que jornadeis em triunfo. Então olha só, abençoa a aflição de agora, ela te abre as portas do salão da paz. Se nós realmente enxergarmos esse momento como um momento oportuno de evolução, né? Que a nossa vida espiritual não vai ser mais a mesma, vai ser melhor de acordo com os aprendizados que nós estamos colhendo, essa dor, esse momento complexo que cada um de nós estamos vivendo no seu íntimo ou no âmbito coletivo, nos abrirá a porta do salão da paz. Não é qualquer coisa que vai nos tirar a paz. Olha só, né? Sorrir ante os obstáculos, né? Eles expressam o valor da sua resistência. Quantas habilidades, quanta criatividade nós estamos tendo que desenvolver e, com detalhe, meus amigos, vivenciar e desenvolver essas habilidades a um custo muito pequeno, sem grandes aquisições monetárias, é com o simples, é com o necessário. Então, a dor, ela testa a nossa resistência, que vai vencendo essa dor lentamente à medida que nós escolhemos jornadear em triunfo, né? Então, continua aqui a benfeitora. Não te desesperes ante o desespero, não te aflijas junto à aflição, não te quietes ao lado da inquietude, não te atormentes sobre os tormentos. E aí, meus amigos, uma coisa importante para nós pensarmos, especialmente nós espíritas. Nós estamos facilmente entrando na questão aí da aflição, do desespero, dos tormentos. Facilmente, meus amigos. Estamos vendo companheiros nossos, amigos espíritas, que estão aí sendo entregues ao reclamismo, indo para as mídias sociais num nível de revolta gigantesco, reclamando de políticos, de economia, de pessoas próximas. Meus amigos, a doutrina espírita não nos ensina a dividir. Ela é uma proposta de unificação. Relembramos Bezerra de Menezes, né? Separados uns dos outros, somos pontos de vista. Solidários, alcançaremos nossos objetivos, seremos união. Esse amigo, que também é considerado um dos grandes trabalhadores da área da unificação no movimento espírita, na parte do plano espiritual,
nos mostra então por meio dessa frase que o espírita ele tem que buscar a concórdia, a união. Deixai as lutas do mundo para o mundo. Deixai que os mortos enterrem seus mortos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é dever do cristão sincero e devotado entrar em contendas, em colocar opiniões ferinas. A pergunta é: o que fazeis de especial? Nesse momento nós temos que sim utilizar mídias sociais para levar a palavra do Evangelho aos corações das pessoas, falar de Espiritismo sem falar de Espiritismo, falar aos diferentes, levar a mensagem de paz, de união e de equilíbrio. Por mais difícil que estejam as coisas, por mais que as nossas postagens vão se revestir de realismo, mas eu estou sendo realista. Meus amigos, perguntemos que tipo de sentimento que vai provocar naquele que vai ler a nossa mensagem. Que tipo de reação vai provocar no outro. Então, isso é um crivo importante para nós escolhermos se vamos ou não compartilhar essa ou aquela mensagem, se vamos proferir essa ou aquela opinião. Vamos escolher bem as nossas lutas. Não estamos para guerrear por meio da palavra ou da nossa opinião. Continuemos com a Joana. E quando tudo parecer esmagar as suas aspirações e os fardos do mundo, pesarem demais sobre os teus ombros, lembra-te dele. Lembra-te de Jesus. Nesse momento, e resignação me faz lembrar do Mestre Jesus que nasceu numa manjedoura, como a própria benfeitora na mesma mensagem coloca, a manjedoura humilde e desdenhada, porque na época se esperava que o grande Messias, o Rabboni, viesse em leito de ouro, com toda a sua majestade e glória material. Mas Jesus veio trazer a humildade, a simplicidade, veio falar aos pobres e humildes de coração. E para mim, o momento mais significativo que mostra a resignação de Jesus é o momento do seu julgamento. Jesus, com toda a sua sabedoria e conhecimento, sendo um Cristo de Deus, o governador do planeta Terra, encarnado naqueles dias da Galileia, ele, perante Pôncio Pilatos, poderia ter sido o seu próprio advogado de defesa. Ele poderia, em uma frase, ter calado aquela turba que gritava a sua preferência por Barrabás. Mas Jesus preferiu o silêncio. Preferiu o silêncio porque ele sabia que era necessário levar a sua cruz até o Gólgota, até ao Monte Oliveira, para ensinar como bem sofrer. Então, meus amigos, façamos como Jesus. Em muitas vezes vamos optar pelo silêncio e principalmente vamos escolher o bem sofrer, tal como Jesus que sofreu flagelos, foi zombado, apanhou chicotadas, sangrou até a morte, chegou à cruz, foi crucificado. E a sua última frase foi: perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Então, meus amigos, essa é a proposta de Jesus. E aqui nós vamos encerrar a nossa fala com uma passagem, mais uma fala do nosso codificador. Ele diz: a certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece o céu às dores que o fazem avançar. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Então, meus amigos, nós vamos
nós vamos encontrar nesse momento um momento de oportunidade, um momento sublime, que se nós soubermos suportar com resignação, um dia, anotem aí, nós vamos olhar para trás e vamos agradecer esses dias, porque virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão em todo lugar. Todos juntos irão como irmãos transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Porque aí, meus amigos, depois das tormentas, virão tempos novos, de luz, de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. Mas de nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de amor. Nós agradecemos os amigos que nos acompanharam até aqui e nós convidamos para que acompanhem as próximas programações do canal SEMP. Agradecemos de coração e rogamos que Jesus possa estender as suas bênçãos, o seu amor para cada um de nós e para cada uma de nossas famílias. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus. Que assim seja.